Tem alguns aspectos que a gente já nasce com eles no nosso ambiente e às vezes a gente não se dá conta de que às vezes nem ético nem moral são e a gente não questiona. E uma delas é o imposto. Hoje eu quero falar por que ele é roubo e como pagar o mínimo possível no seu negócio ou até mesmo na sua vida. Esse é um dos aspectos que eu vejo que é muito senso comum. Coisas que as pessoas não questionam, tipo religião, é coisa que está aí desde sempre, sempre esteve e poucas pessoas param para questionar isso. E de fato, o Estado, ele é um grande problema na humanidade, como várias instituições do gênero, e ela tem um problema essencial que é essa questão do imposto, no qual ela faz de uma maneira coercitiva e nada ética te obrigar a pagar aquele valor para teoricamente contribuir com um coletivo, como se a sociedade fosse um indivíduo, fosse uma pessoa, sendo que a sociedade não existe, existem indivíduos. A maior minoria de todas é o indivíduo. É o indivíduo a maior minoria. Esse é o que a gente tem que dar atenção. E isso é pouquíssimo falado na nossa formação aqui no Brasil. Na escola, obviamente, a gente não aborda Adam Smith e outros filósofos que falavam sobre a questão da liberdade individual como um princípio fundamental que precisa ser respeitado acima de tudo, e por esse motivo a gente nem para questionar e está muito distante das teorias libertárias, por exemplo, que defendem o fim do Estado e a gente caminhar para um modelo mais anarcocapitalista, colocando o capitalismo como a principal forma de gerir a sociedade, sendo a moeda, por exemplo, o voto mais democrático que existe. O próprio Mises, da Escola Austríaca também de Economia, ele fala, que o voto ele não tem valor. Pensa, hoje o Brasil, como qualquer outro país democrático, ele é liderado por um presidente, por exemplo, que foi, teoricamente, eleito por uma minoria dentro desse país. Sei lá, 50 a 60 milhões de votos que elegem um presidente no Brasil não é a maioria dos brasileiros. E mesmo se fosse, seria uma ditadura da maioria, porque tu ainda ia ter 40, 50 milhões de brasileiros sendo liderados, governados por alguém que elas não escolheram. Então qual seria a melhor solução? Dar o máximo de liberdade para que ela não seja liderada por um indivíduo que ela não quer que seja liderado. Porque não existe, esse modelo ele é todo errado nos seus fundamentos das relações humanas, nunca vai funcionar. Eu não vou me estender nas teses libertárias ou anarcocapitalistas, tem vários canais que falam só sobre isso, mas enfim, esta é a minha visão sobre esse assunto. O governo ele é um mal que nunca vai se corrigir, não tenha esperança de que vai existir um governo decente, nenhum governo é bom, todos os governos são ruins. Os melhores países são aqueles que conseguem restringir o máximo poder de um governo, não é à toa que Estados Unidos, Canadá, Hong Kong por muito tempo foi um exemplo, agora está se ferrando já com o governo Pequim lá tentando tomar conta de novo de Hong Kong, ou Austrália, Nova Zelândia, são países que têm baixa interferência do Estado na economia e na sociedade, mas naturalmente isso vai mudando com o tempo, obviamente os governantes vão tentando tomar mais controle da população. Então, em linhas gerais, esse é um grande problema, eu indico muito que você estude sobre isso para você sair dessa bolha de pessoas que acham que o Estado vai solucionar a sua vida, porque ele jamais vai, ele está todo errado nos seus fundamentos. Um deles é o próprio imposto que a gente é coercitivamente obrigado a pagar. E por aí já está errado. Eu não quero pagar imposto, eu não quero serviço público, eu quero comprar todos os meus serviços. O governo não tem que te dar saúde, segurança e educação. Seria muito mais eficiente eu comprar saúde privada, comprar educação privada, se eu não tivesse as regulações do governo, os problemas que o governo causa. Mas enfim, o imposto está aí, se tu não pagar, simplesmente ele vai te matar, então não tem muito o que fazer. Então qual é o melhor jeito da gente pagar menos impostos? Eu gravei um V4Cast exclusivamente sobre esse assunto com um advogado tributarista que trabalha para ajudar as empresas e os indivíduos a pagarem menos o imposto, sofrerem menos na mão do Estado que está sempre querendo nos judiar. Um resumo dessa conversa que eu tive com ele, lá tem 1 hora de conversa que eu indico muito que você escute, vale muito a pena. Se eu não pagar imposto no Brasil não é um crime. É isso que ele fala, é o grande lance. O que é crime é sonegar o imposto. Então esse é um grande lance. Você deve emitir todas as questões tributárias lá para o governo saber e poder te cobrar, mas não necessariamente você precisa pagar. E não precisa pagar no tempo que o governo exige na primeira vez. Ou seja, a inadimplência com o Estado é algo extremamente ético para o seu negócio e você deve fazer. Eu acredito que é um instrumento, o próprio advogado tributário fala isso, é algo que você deve cogitar fazer, obviamente consulta ele lá, um advogado tributarista, para entender as nuances, as estratégias,
mas é ótimo para o seu fluxo de caixa. A gente sabe que é muito difícil tocar um negócio no Brasil e um dos principais motivos que quebram eles é o próprio fluxo de caixa. E pensa em empresas que pagam aí 16, 20, 35% de imposto, se puderem utilizar sobre o seu faturamento, nem sobre o seu lucro, então foda-se se você tem lucro, o Estado não está nem aí, ele vai te tomar 20% do seu faturamento. O grande lance é que ele não te toma isso ainda na fonte, então você consegue jogar com essa grana e procrastinar os impostos, acumular dívida e financiar isso e ainda ficar adimplente de certa forma com o Estado. Então as nuances para isso é essa. Uma grande questão que fez diferença pro crescimento da minha empresa aqui da V4 Company, mal bem a gente fatura o que 3% das empresas do Brasil conseguem faturar, porque a gente usou muito do imposto para se financiar. A gente não captou investimento no mercado, não captou dinheiro do banco, a gente usou o imposto para financiar o nosso crescimento, porque os juros é muito baixo, eu consigo parcelar isso em milhares de prestações e ainda aproveitar programas como o Refis, o famoso Refis, para abater juros, abater parcelas e eventualmente quitar essa dívida com o Estado, que no fim das contas eu não tô nem aí porque não gera valor nenhum pro meu negócio. Se esse assunto faz sentido para você, compartilha com os outros gestores do seu negócio ou aquele amiguinho, aquele familiar que acredita que um dia o Estado vai salvar ele e a gente sabe que isso é uma utopia. Look Ahead, estamos sempre aqui toda terça-feira falando um pouco sobre questões de longo prazo do nosso futuro. Não deixe de se inscrever, dar o teu like, comentar aqui o que você acha sobre esse assunto, porque o grande lance é a gente criar um canal de discussão aqui abaixo. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.